Olá pessoal, meu nome é Letícia Neves, sou professora aqui no CEISC de Processo Penal. Eu estou com vocês no quadro A Batalha das Bancas. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem específico, citação no processo penal. E qual citação? Citação ficta, também chamada de citação presumida. Veja bem, no processo penal, a regra é que a citação seja realizada pessoalmente, na pessoa do acusado, certo? Então, verifica lá no artigo 351 que essa é a regra. Essa citação também poderá ser feita na modalidade pessoal por carta precatória, rogatória ou carta de ordem. Agora, no que se refere à citação denominada ficta, também chamada de presumida, ela se dá em duas modalidades e isso é bastante questionado em concurso, pessoal. Citação por hora certa e citação por edital. Na citação por hora certa, ela se dá quando o acusado se oculta para ser citado. Se o acusado se ocultar e o oficial de justiça, tendo essa percepção, concluindo por isso, ele irá realizar a citação por hora certa, certo? Agora, se o acusado não for encontrado no local em que ele foi procurado, se não foi localizado esse acusado para ser citado, aí nós vamos citá-lo por edital, nos termos do artigo 361 e 366. Vamos dar uma olhadinha na legislação, porque isso é bem importante para a gente fechar o conteúdo e ir para as questões. A citação por hora certa, perceba que, bem claro no artigo, verificado que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça ele vai certificar a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Tá, mas na forma estabelecida por quem? Na forma estabelecida pelo CPC e não o CPP. O CPP não traz a forma, não diz como isso vai funcionar, certo? Quem diz é o CPC. Lá nos artigos também, não mais artigo 227 a 229. Hoje nós temos a redação nova no artigo 252 a 254. E perceba que isso para fins de prova é muito importante, até mesmo aqui para o processo penal. Quando o oficial de justiça por 2 vezes, não é 2 dias, 2 vezes, houver procurado o citando no seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, ele irá intimar qualquer pessoa da família ou, na sua falta, de qualquer vizinho, que no dia útil, tá? Não é qualquer dia, é dia útil imediato, ele voltará a fim de realizar a citação na hora que designar, certo? Então isso é bem importante, isso está no CPC. Agora cuida, se completar a citação, veja, CPP agora, completar a citação por hora certa e o acusado não comparecer, o que vai acontecer? O processo seguirá porque o juiz vai nomear defensor dativo para dar continuidade a esse processo seguir, certo? Agora veja a situação bem diferente que acontece quando nós estamos falando da citação por edital. A citação por edital, então, é quando o réu não for encontrado, certo? Citação por edital, réu não encontrado. E o que acontece? Se o réu não for encontrado e comparecer ao processo, o processo seguirá normalmente com os próximos atos. Agora, se o acusado citado por edital não comparecer, e aí cuida, não tem que ser não comparecer, nem constituir advogado, tá? São duas situações, ele não comparece nem constitui advogado, porque o acusado citado por edital, eu, por exemplo, posso ter ido morar na Bahia, certo? E, sabendo que estou sendo processado aqui no Rio Grande do Sul, eu posso constituir um advogado para acompanhar a minha situação, sim. Então não é o caso, aqui é o acusado citado por edital que não comparece nem constitui advogado. O que acontece com ele? O que acontece com essa situação? Nós temos deixa eu colocar de caneta aqui, a caneta aqui para vocês. Nós temos um SP gigante nesse caso.
suspende o processo, ou seja, nós não temos oitiva de testemunhas em regra, não temos designação de interrogatório, não temos apresentação de resposta à acusação, ou seja, nós não temos a continuidade do processo. A resposta ficou no final, mas é no primeiro, né? Ou seja, nós não temos os atos consequentes, tá? Agora, também suspende a precontagem da prescrição, tá? Isso é a regra geral. Então, o acusado citado para edital que não comparece nem constitui advogado fica um SP gigante, suspende o processo, suspende a contagem da prescrição. Essa suspensão da contagem da prescrição, nós temos uma súmula do STJ, súmula 415, que diz que o prazo máximo que vai poder ficar suspenso essa contagem da prescrição é o prazo máximo da prescrição em abstrato, lá daquele artigo 109, o prazo máximo para prescrever o delito em abstrato, tá? Cuida que poderá o juiz determinar a produção antecipada de provas, mesmo que a regra seja a suspensão do processo, se elas forem consideradas urgentes. E se for o caso, somente se for o caso, ou seja, preenchidos os requisitos do artigo 312, poderá ter decretação de prisão. Vamos para as questões agora? Vamos dar uma olhadinha. CESP e FGV, essas foram as duas bancas que eu escolhi para vocês. Primeiro, CESP, questão recente, questão de 2020, analista judiciário. Se o acusado citado por edital não comparecer para se defender em ação penal pelo crime de falsidade ideológica, nem constituir advogado, ou seja, isso daqui, a gente recém lemos, artigo 366, ele não comparece nem constitui advogado, é SP gigante para ele, suspende o processo, suspende a prescrição. Então, vamos ver, deverá ser decretada a prisão preventiva? Não é dever, só se estiver preenchido os requisitos da 312, se for necessário. Determinará a interrupção, não é interrupção, é SP, é suspensão da prescrição. Decretará a revelia do réu e dará seguimento ao processo com o defensor dativo? Não, porque é SP, suspende o processo. Poderá determinar a antecipação, a produção de provas consideradas urgentes? Sim, é SP a regra, mas se tiver provas consideradas urgentes, podemos sim determinar a produção. E suspenderá o processo e o curso do prazo que é decadencial? Não é decadencial. O código fala claramente prazo prescricional. Então, fechamos com letra D como resposta certa. Agora vamos para a FGV. A FGV trouxe uma questão mais bem elaborada aqui, uma questão maior que dá só um pouquinho, vou ter que me dedicar um tempinho a mais para fazer. Sim, e aí a gente vai ler com atenção. Mas perceba que é oficial de justiça avaliador, né, questão de 2018. Então, né, queria realmente saber se estava sabendo o conteúdo. Então, ela diz que Fábio, oficial de justiça, deve realizar a citação de Lucas. Lucas, ele está preso preventivamente. A primeira ideia é, se Lucas está preso preventivamente, a gente sabe onde ele está. Então, ele está em local certo. Então, ele tem que ser citado naquele local, tá? Lá no presídio. Tem até um artigo que fala sobre isso, que é o 360 do CPP, certo? Ao verificar a denúncia que em face de Lucas existem mais 2 denunciados, Beto, que está em local incerto, e não sabido. Se ele está em local incerto e não sabido, qual vai ser a citação dele, gente? Por edital, certo? Agora, Patrick, que reside em local certo, localizado em outro país. Réu que está localizado em outro país, onde ele é citado, gente? Ele é citado por carta rogatória. Aí a precatória é quando? Precatória é quando é comarcas distintas da que o juiz determinou, do juiz do processo. Então, carta rogatória aqui, porque é país, tá? Então, com base nessas situações, de acordo com o CPP, de acordo com o que a lei diz, de acordo com o que a jurisprudência diz, tem que saber súmula, que falou em jurisprudência, normalmente eles querem súmula, tá? O CESP que é mais voltado para decisões também, né? Mas aqui o FGV geralmente trabalha com entendimento sumulado mesmo. Beto, deverá ser citado por edital. Beto estava onde? Em local incerto não sabido? Sim. E caso não compareça e nem constitua advogado, haverá suspensão do processo
E suspensão do prazo prescricional, sim, SP gigante. Qual o prazo prescricional? O prazo máximo da pena em abstrato. O prazo máximo lá, vou pegar a prazo máximo para prescrição em abstrato. Lá, o do 109, certo? Então, vou pegar a pena máxima em abstrato e aplicar na tabelinha. Essa daqui é a resposta certa, com base também na aplicação da súmula 415 do STJ. Vamos dar uma vencidinha nas outras só para a gente eliminar. Lucas, que estava preso preventivamente, deverá ser citado pessoalmente, certo? Devendo Fábio, por ocasião da citação, certificar a leitura do mandado, certo? Não sendo necessário buscar a entrega da contrafé. Gente, artigo 357. Quando é feita a citação, é entregue a cópia da acusação, denominada contrafé aqui também, certo? Para o acusado. Está lá no 357, tem que ser entregue. Beto deverá ser citado com hora certa. Quem é o Beto? Que está em local incerto? Já matou. Local incerto é edital. Lucas deverá ser citado pessoalmente. Lucas é o que está preso. Por Fábio, podendo o oficial de justiça realizar a citação de Patrick, que está fora do país, por carta com aviso de recebimento. Gente, aqui no processo penal não cabe citação por carta com aviso de recebimento, por correio. Cabe carta rogatória, carta precatória, carta de ordem, mas carta por correio não cabe. Não cabe e-mail, não cabe citação por e-mail, certo? Então isso daqui super errado. Letra E, Patrick deverá ser citado por carta precatória? Não, precatória para comarcas distintas do juiz processante, certo? Então, errado também. Fechamos aqui com a letra A, combinando aí o artigo 366 com a famosa súmula 415 do STJ. Certo, pessoal? Então, bom estudo para vocês. Citação é sempre um bom tema para a gente estudar.